Uma visita ao passado recente. Uma jornada nostálgica. Uma viagem pela história contemporânea. Um vislumbre da evolução das coisas. Assim é a visita ao Museu de História Contemporânea da Coreia. Acompanhe comigo esse passeio pela nostálgica história contemporânea. Conheça o primeiro carro da Hyundai, o primeiro orelhão, a primeira TV, o primeiro rádio, o celular tijolão, os primeiros smartphones, os clássicos K-dramas, os primeiros artistas e suas primeiras músicas. Isso e muito mais nesse nostálgico vídeo pelas vitrines da história contemporânea da Coreia do Sul. Aqui já tem um T600. Não é o Exterminador do Futuro, mas sim um carro do passado. Um dos primeiros carros da Kia, que é uma montadora de automóveis coreana. Ele chegava a 75 km por hora. Interessante. Parece uma mini caminhonete. E aqui no fundo, mostrando uma pintura com o cotidiano de um bairro tradicional coreano da década de 60, 70 e 80. Tem até mesmo um poste com a luz e uns passarinhos no fio. Um retrato interessante de uma vida cotidiana. Muito bacana. E aí o carro T600, um dos primeiros veículos da Kia. Bem diferente e interessante. Começando aqui nesse novo local, vários painéis onde tem informações de várias décadas, várias épocas. Começando da década de 60. Isso aqui são vários cartazes com várias informações importantes da época. Então, várias informações de diferentes assuntos, iniciando da década de 60. Eram cartazes com informações importantes dessa época. Antigamente não se tinham painéis como hoje, e um dos melhores meios de informação eram os cartazes, que eram pregados nas ruas, nas repartições públicas, em vários locais. Então os cartazes eram em alta naquela época antiga. Hoje ainda se usa, mas antigamente se usava mais ainda. Estamos aqui da década de 60 até 2000. Vários cartazes importantes. Se observar o traço, o desenho, mudou bastante de uma época para outra. E aqui temos um orelhão, aquele ainda de rodar o disco. Algo bem nostálgico. Os primeiros orelhões da Coreia do Sul. Algo bem interessante, muito bacana. E aí, o próprio orelhão evoluiu para esse formato aqui, onde substituiu-se o disco pela tecla e tinha esse painel digital. Hoje já é antigo, mas naquela época foi uma evolução. Muito legal. Eu fui uma das pessoas que já usou orelhão. Nesse outro ambiente aqui, tem mais informações. Aqui uma mesa de escritório antiga, com itens antigos. Cadernos, anotações, um VHS, porta-retrato, caderno, livros, canetas. Aqui um mascote, tigre, mascote coreano. E aqui uma máquina de escrever. Antigamente esse era o teclado. Interessante.
Isso aqui é um painel, tipo um cubo, e aí nele tem algumas fotos, algumas informações por época. 2000, frases importantes da época, informações da época. Isso aqui são CDs. Houve uma época em que os CDs ele reinava no mundo da música. Então era tudo CD que substituiu o LP. Muito legal. Espaço todo decorado com informações que remetem a essa época dos anos 60 até hoje. Então é uma história contemporânea, não muito antiga e não muito moderna. Esse painel aqui é algo interessante. Você cria o seu personagem, onde o rapaz estava ali, e aí ele é inserido aqui nesse painel como se estivesse andando pela Coreia. E ele fica aqui pro resto da vida. A evolução da moda. E aqui vários looks de várias épocas diferentes. Pode ajustar aqui e montar seu look. Década de 50 e 60, algo bem mais formal, com terno, vestidos, tudo mais. Depois as coisas começaram a evoluir e as roupas mais descoladas, pode-se assim dizer. Começou a partir da década de 80. E a moda é algo que está sempre em evolução. Moda e acessórios. Na década de 90 já tudo bem colorido. Bem interessante essa evolução. Nos anos 2000, a moda de hoje é muito mais parecida com a dos anos 2000. Então aqui uma evolução da moda. Aqui ainda sobre moda, peças de ateliês, como design de roupas, máquinas de costura, como essa aqui, uma máquina de costura antiga e bem útil e portátil. Bem interessante. Mudando aqui, são itens de um soldado. Aqui uma Bíblia, aberto no Evangelho de Lucas. Interessante. O óculos do soldado. Interessante. Aqui um joguinho de criança, passando pela cultura tradicional coreana. Aqui mais elementos de soldados, bota, roupa, mochila, capacete. E aqui temos um dos primeiros carros da Hyundai e fotos mais modernas. Astronauta, atleta coreana, ela já ganhou várias medalhas no patins de gelo. Atleta de vôlei, que já jogou no Brasil. Um desfile de moda no Palácio Coreano. E aqui um painel com um trenzinho em preto e branco e apenas a luz fica piscando. Bem interessante, bem antigo. Esse aqui pode-se dizer que era uma SUV dos anos 1955. É um dos primeiro carro manufaturado da Coreia do Sul. Então ele é de 1955 e ele tinha esse formato robusto para suportar o terreno montanhoso que a Coreia tinha. Na verdade, a Coreia tem um terreno montanhoso, mas antigamente não havia pavimentação, então ele era bem forte assim.
Aqui temos um painel onde livros antigos foram escaneados e eles podem ser lidos aqui. Passa nesse painel e aparece ali no maior. Muito bacana. Também contando história contemporânea da Coreia. Aqui é a mesa de um aluno. E simulando uma sala de aula. Alunos estudando, quadro negro. Bem interessante. Aqui sim temos o primeiro orelhão. E uma foto antiga de um dos portões da Coreia, da década de 60. E esse aqui, primeiro orelhão. Muito diferente, muito mesmo. Aqui são cartões postais da época, documentos da época, antigo. Aqui um retrato do Palácio Gyeongbokgung nos anos 1900, uma pintura muito bonita. Aqui documentos coreanos da década de 1900. Mais documentos. Um leque. Uma foto antiga de um grupo. Mais documentos. Aqui temos uma vitrola. Muito bacana a vitrola. Original, bem antiga, bem vintage, muito bonita. Aqui um rádio de madeira, um dos primeiros rádios. Essa aqui é uma parte do cotidiano da vida na Coreia na década de 60, 70, 80 principalmente. Um painel bem bonito, mostrando fotos originais da época e com estátuas mostrando o cotidiano da vida difícil da Coreia naquela época. Pessoas carregando água nas costas, aqui uma mulher jovem carregando água em 2 baldes, porque a Coreia ainda não estava estruturada naquela época. Aqui crianças esperando um vendedor de doce. Várias crianças coreanas da época. Numa época que a Coreia ainda era bem precária. Já tinha um serviço de turistas. E aqui um engraxate. Um menino engraxate. Foi uma época bem difícil para a Coreia do Sul, logo após a Guerra das Coreias. Então, vários meninos engraxates. Uma foto original da época. Cartazes de peças teatrais, cinema, bem antigas. Foto original do cotidiano naquela época. Aqui uma jovem segurando um guarda-chuva. Aqui uma foto original de pessoas lavando roupa, próximo ao rio. E aqui a estátua de uma senhora também fazendo isso. Então foi um tempo difícil para o povo sul-coreano, aquela década de 60, onde a Coreia era extremamente pobre.
Então, pessoas subindo e descendo, levando água para suas casas, porque não tinha encanamento ainda naquela época, em todo o país. Aqui uma tecelã, uma fábrica, vários fios de novelo, mostrando um pouco da evolução industrial. E aqui temos a primeira TV da Samsung. Aqui o primeiro rádio Gold Star da Coreia, A501. Aqui a primeira TV Gold Star, TV de tubo, preto e branco. Interessante. Korea First Radio Gold Star, First Television Gold Star, Samsung Television. Então, as primeiras TVs e rádios da Coreia. Esse aqui é o Pony. Parece o Gol quadradão, mas é o Pony. O primeiro carro da Hyundai. O primeiro modelo de carro original da Hyundai. Primeiro fabricado pela Hyundai. Hyundai hoje é uma grande empresa montadora de carros na Coreia do Sul, mas esse aqui foi o primeiro carro dela, o Pony. Muito legal. Parece o Gol quadradão. Muito nostálgico isso aqui. The Koreans are coming. Esse painel ilustra o início da imigração coreana. Vários países começaram a receber imigrantes. O Brasil foi um deles. Recebeu bastante na década de 60, 70, 80. Estados Unidos também recebeu muito. Aqui são roupas antigas das profissões. Isso aqui era de uma enfermeira, Yang Ja-cho. Uma roupa de uma enfermeira. Interessante. Nurse's Uniform. Uniforme de enfermeira da década de 70. Aqui uma caixa de uma bolsa de um carteiro. Aqui vamos para as histórias infantis coreanas importantes. Aqui um vaso. Aqui uma maquete de várias pessoas trabalhando para construir algumas casas. Então, trabalhadores que se juntavam para construir as casas. De uma casa de palha, de telhado de palha, passou para esses telhados mais modernos. Todo mundo se unindo para construir. Realmente, nessa época foi assim. Bem interessante essa maquete. Então, de um prédio mais moderno e de um prédio antigo saindo para o moderno. E a senhorinha secando pimenta no telhado. Em algumas cidades aqui ainda é bem comum ver isso aí. Se colocarem pimenta para secar. Aqui temos a primeira panela elétrica de arroz e o primeiro fogareiro portátil, primeiro fogão portátil, com a primeira panela elétrica de arroz. Aqui um telefone antigo de discar,
de disco ainda. E aqui uma forma de fazer pão, forma elétrica para fazer pão. Aqui um dos primeiros ramyun, que é o lamen, como se fosse um miojo, um dos primeiros. Aqui vários itens musicais, um tocador de LP, vinil. E aqui vários LPs e de artistas coreanos antigos, da época que não existia o K-pop ainda. Uma luva de boxe, 1983. Aqui um violão. Esse violão é de um desses artistas aqui. São itens originais que pertenceram a artistas e atletas coreanos. Aqui uma cantora da época de 62. Também mais artistas. Um painel com vários artistas. Artistas antigos da época que nem existia o K-pop. Isso aqui é uma locadora com vários itens. Walkman de cassete, fita cassete. Antes de existir MP3, a gente tinha o cassete. Tínhamos os Walkman. E ali um Walkman de CD também. Várias fitas cassete da época. Muito interessante. E aqui fitas VHS. Os filmes naquela época era assim. A gente comprava, alugava na locadora e assistia e depois entregava. Então isso aqui é como se fosse uma locadora aqui, a representação de uma locadora, até mesmo com a TV antiga, de 1992. Bacana essa parte aqui que é como se fosse uma locadora de VHS, cassete, CD. E aqui vários LPs, muito interessante. Olimpíadas Seul 1988. Estamos em Paris agora, mas isso aqui é das Olimpíadas de 1988 em Seul. Aqui temos vários itens daquela época, das Olimpíadas de Seul de 1988, que foi algo incrível para a Coreia. Eles conseguiram sediar uma Olimpíadas, e aqui tem vários itens daquela época. Chaveiro, broche, os mascotes, uma bola oficial de golfe, os pratos decorativos, com as várias modalidades de esporte, os pratos. Aqui temos a tocha olímpica, a tocha original, muito interessante. O uniforme da época, junto com o mascote, um cartaz, arco e flecha, não. E aqui o mascote, que era o tigrinho, não é o jogo, é o tigre que é o mascote da Coreia. Isso é muito legal, o Rodori. Isso aqui é para as ARMYs, as fãs do BTS. Aqui tem uma mensagem para as ARMYs e aqui uma cápsula do tempo do BTS que vai ser aberta em 2039. Vamos agora para a parte do K-pop e dos K-dramas. Vários elementos estão expostos aqui da música coreana e das séries coreanas. Começando em 1997, aqui mostra a onda Hallyu, que é a onda da cultura coreana espalhada pelo mundo. Então aqui várias séries icônicas, várias séries clássicas de anos antigos, séries e CDs de grupos. Então muita coisa aqui, CDs antigos, de grupos antigos, de artistas que nem eram do K-pop e outros que são, ó, Super Show 4,
as Wonder Girls, as Garotas Maravilhosas, fizeram muito sucesso, um dos primeiros grupos femininos do K-pop. Aqui também o Kara, mais outros, as Girl Generations, as Garotas da Nação, um grupo de K-pop bem famoso da década de 2000, e vários outros grupos aqui. Por exemplo, SHINee. E aí chegamos em 2012 com um ícone da música coreana, o Psy, com seu Gangnam Style, o cara que quebrou o YouTube e divulgou toda a cultura coreana. Aqui são séries coreanas importantes, antigas. Essa aqui, Meu Amor das Estrelas, que se tornou um clássico, My Love from the Stars, muito bacana. Esse aqui são light stick dos grupos, EXO, Twice. Light stick são essas lanterninhas que eles usam nos shows, e o BTS também. Então o light stick é um elemento bem importante do K-pop, e aí eles estão representados aqui. Agora começam os telefones. Esses dois aqui, tijolões, um da Samsung e outro da LG, duas empresas pioneiras da Coreia em produção de celulares. Esses aqui mais antigos ainda, tijolão da Samsung e da Motorola. Um pager, pouca gente sabe o que é isso. Outro tijolão, walking phone. Aqui os tijolões, e depois dos tijolões nós fomos para os dobráveis, tipo StarTAC. Teve esse que juntava celular e câmera, mais outro dobrável que tinha câmera, e aí chegou a era dos smartphones com touchscreen. Samsung liderou na Coreia junto com a LG, e essa é a série Galaxy da Samsung, dos primeiros smartphones. Muito interessante. Então houve a evolução dos tijolões para esses aqui, Smart Touchscreen. Esse é um painel onde mostra lutas, protestos e causas coreanas, onde as pessoas foram para as ruas reivindicar direitos e tudo mais. E aqui temos algo bem triste da história coreana, que é a história das mulheres conforto, que foram apelidadas assim, esse nome depreciativo. Foram mulheres que sofreram nas mãos dos soldados japoneses. Essa é uma estátua da paz, onde representa todas essas mulheres que sofreram muito nas mãos dos japoneses. Aqui um painel retromoderno, estilo cyberpunk, onde temos uma TV estranha aqui. E esse robô, um robô que mistura vários elementos culturais e artísticos. Uma obra de arte bem interessante. O capítulo 1 é melhor do que o 11. Será? Interessante. E aí essa obra de arte que é um robô. Aqui são mulheres que foram importantes para a Coreia. Todas essas fotos, esses painéis são delas, mostrando o cotidiano da vida coreana. Bem interessante esse painel aqui. Elas registraram ao longo de vários anos vários momentos do cotidiano coreano. Aqui temos uma representação bem interessante, essa forma aqui, de a forma como as pessoas se comunicavam durante as eras. Então, com os celulares nos comunicávamos por SMS, e hoje em dia temos várias outras formas
que a evolução dos celulares fizeram com que acontecesse. Isso aqui é uma salinha para quem quer observar a vista da Coreia atual. Que folheto com informações. E essa é a Coreia atual. Moderna, desenvolvida, em obras. Não é um país perfeito, mas é um país incrível, com pessoas incríveis. Tem seus problemas, como qualquer outro país, mas não é um país terrível, como alguns falam. De fato, é um país incrível, com pessoas incríveis e que ao longo da história evoluiu bastante e continua evoluindo. Aqui temos um painel com vários jornais das épocas antigas. Antigamente não tinha Facebook, Twitter, Instagram para se comunicar, e aí as pessoas só tinham acesso à informação por meio de jornais físicos. E aqui são vários jornais com informações importantes de suas épocas. Esse aqui é uma Hanyo, uma mulher do mar, que são muito importantes para a Coreia. Já falei sobre elas aqui no canal. E aí, das Hanyos antigas, pulamos por Twice, esse painel do Twice, que é um grupo de K-pop coreano, um dos melhores da Coreia atual. Então é isso, finalizamos com o Twice, essa visita nostálgica ao Museu Nacional de História Contemporânea da Coreia. Então a gente viu o quanto as coisas evoluíram, e aí nesse museu você pode vivenciar um pouco dessa história e da evolução, seja a evolução da história, da sociedade e das coisas. Saímos de celulares tijolões para smartphones, saímos de vilas com pessoas carregando água para uma Coreia moderna e desenvolvida e para uma sociedade que continua evoluindo. Tem muito que melhorar, como qualquer outra sociedade, mas já melhorou muito e já evoluiu bastante à medida que os anos passaram. Então esse foi o passeio pelo Museu Nacional de História Contemporânea da Coreia. Obrigado por assistir e até a próxima história.